Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, amado irmão, amada irmã. Nós estamos iniciando agora uma série de encontros de introdução à Sagrada Escritura. Um desejo de partilhar com os irmãos os nossos estudos, as nossas pesquisas, de modo que possa servir a você que é católico, que é estudante da Bíblia, que é catequista e que é pregador. E se você apreciar, por favor, curta, comente e compartilhe. Então, vamos começar agora a nosso primeiro encontro. Nossa primeira temática é aquele de refletir sobre o que significa a palavra Bíblia. O ponto de partida do nosso estudo é aquele de refletir sobre o nome que damos a este livro. Ele é chamado de Bíblia. Trata-se de um termo muito sugestivo, porque aponta para um dado sobre ele que nos passa despercebido. Então, vamos ao ponto. A primeira informação que você precisa ter presente é aquela de que esta palavra é de origem grega. Ela significa simplesmente livro. Vamos explicar um pouco melhor este termo. Bíblia, o termo Bíblia está no plural. Seu significado é biblion, ou melhor, o seu plural é biblion. Essa terminação da palavra é um indicativo de que ela pertence ao gênero neutro. E, claro, a língua grega é diferente da língua portuguesa, porque o grego possui 3 gêneros, a saber, masculino, feminino e neutro. Porém, o importante é sabermos que esta palavra significa simplesmente livros, porque ela está no plural, né? Biblion, o singular, e Bíblia, o plural de Biblion. Então, Biblion, livro, Bíblia, livros. E vamos, então, aqui apenas colocar aqui na tela esse esquema, né, para poder você fixar o que nós acabamos de apresentar, que nós acabamos de colocar aqui para você. Então, está aí na nossa tela, não é? O que significa a palavra Bíblia? Simplesmente livro, né? Biblion, singular, Bíblia, plural. Então, Bíblia quer dizer simplesmente livros. Bom, isso aqui é o mais importante a ser dito nesse momento. Por isso, uma coisa que nós precisamos ter em mente, ter presente, é que, ora, se a palavra Bíblia significa simplesmente livros, então não diz que se trata, a palavra não diz que se trata de livros inspirados. O termo Bíblia, etimologicamente, não diz que se trata de livros de inspirados, sacros. Por isso, convém sempre adjetivá-lo. Sempre que você usa a palavra Bíblia, você tem que adicionar a expressão Bíblia Sagrada, né, para que, desse modo, nós possamos indicar que não se trata de qualquer livro ou de quaisquer livros, mas de obras literárias que têm a Deus por autor, que foram inspirados por ele. Claro que, ordinariamente, quando usamos esse termo, ele já evoca a ideia de sacralidade, né? Dizemos Bíblia, já se tem ali em nossa mente, já associamos
a ideia de que se trata de livros sacros. Porém, literalmente não, não, não está ali presente, né? Na expressão bíblica. A sacralidade não está presente no significado literal da palavra Bíblia. Por isso, nós insistimos que, quando nos referirmos às Escrituras Sagradas, é importante denominá-la de Bíblia Sagrada. Bíblia Sagrada. Outra conclusão que se pode tirar da mera observação da etimologia da palavra Bíblia é aquela de que, ao se comprar, adquirir ou carregar na sua bolsa, manualmente, uma Bíblia, você está portando, na verdade, uma biblioteca. Uma biblioteca. Pois a Bíblia não é um livro, preste bem atenção, a Bíblia não é um livro, mas um conjunto, uma verdadeira biblioteca. Sim, a Bíblia é uma verdadeira biblioteca. De modo que, se alguém pergunta a você quantos livros existem nessa biblioteca, né? Quantos livros existem na Bíblia, então você tem que saber, né? Porque você está andando ali como uma biblioteca. Você tem ali 73 livros. Se você anda com a Bíblia, você está andando com 73 livros, né? 73 livros. Muito bem. Então, irmãos, disso se conclui que, assim como em uma biblioteca os livros não se encontram ali colocados arbitrariamente, né, aleatoriamente, também na Bíblia isso não ocorre. Os livros são ali colocados segundo uma certa lógica. Então, se numa biblioteca você não coloca os livros aleatórios, mas com uma certa ordem, né? Na Bíblia também não é diferente. Então, quando você vai, por exemplo, a uma biblioteca, os livros estão agrupados de acordo com a temática, né? Então, por exemplo, você vai a uma biblioteca, você vai procurar um local com os livros de história, ou em outra área, os livros de português, ou matemática, ou geografia, ou literatura, ou mesmo na seção de história, você vai ter história antiga, história medieval, moderna e contemporânea. Enfim, na biblioteca, os livros não estão colocados de qualquer modo, estão organizados segundo critérios, sobretudo, de temática. Então, no que toca à Sagrada Escritura, também não é diferente. Os livros também não estão ali aleatoriamente, caoticamente, né? Então, por isso que nós podemos nos perguntar como estão organizados os livros bíblicos, como estão estruturados como está estruturada essa biblioteca que é a Bíblia. No que toca a esse ponto, o conhecimento básico é aquele de que os livros bíblicos estão ordenados em 2 blocos, em 2 seções: Antigo e Novo Testamento. Antigo Testamento e Novo Testamento. Então, concretamente, isso significa que, quando eu falo dos livros do Antigo Testamento, eu estou, eu estou me referindo àqueles livros, é importante saber disso, aqueles livros que foram escritos pelo povo da Antiga Aliança. Em outras palavras, eu estou me referindo às escrituras judaicas. Por outro lado, quando eu me refiro ao Novo Testamento, eu estou lidando com os escritos produzidos pelos cristãos, pelo povo da Nova Aliança, pela igreja, tá certo?
Então, está claro agora que na Bíblia existem duas grandes seções: os escritos judaicos, o Antigo Testamento, e as escrituras propriamente cristãs, o Novo Testamento. Ter essa clareza nos ajuda a compreender uma outra questão, que a Bíblia cristã, aquela de que a Bíblia cristã possui os livros judaicos, o Antigo Testamento, mas o contrário não é verdade. Isto é, a escritura judaica não comporta o Novo Testamento. Você não vai encontrar o Novo Testamento na Bíblia dos judeus, certo? Na Bíblia dos judeus. Eu vou colocar aqui um esquema que talvez possa nos ajudar a entender essa questão. Vamos lá. Então, vamos ver aqui no esquema a, a estrutura da Bíblia. Antigo Testamento, Novo Testamento, sempre lembrando, no Antigo Testamento é a escritura judaica, o Novo Testamento, a escritura cristã, mas sempre recordando que a Bíblia judaica é constituída unicamente do Antigo Testamento, enquanto que a Bíblia cristã comporta tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento. São informações básicas, mas elas são importantes. Então vamos lá. Mas essa divisão é uma divisão geral entre Antigo e Novo Testamento, onde 46 livros estão são do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento. É preciso ter presente, porém, irmãos, que a origem judaica ou cristã dos escritos não constitui um único critério de organização. Por exemplo, o Antigo Testamento conhece uma lógica de organizacional. Né? Não é só, esse não é o único critério, ter sido um escrito cristão ou ter sido ou ser um escrito hebraico. Esse não é um critério de organização desses livros. Então vamos lá. O Antigo Testamento, por exemplo, conhece uma lógica bem interessante de organização dessa biblioteca que é a Bíblia. Seus 46 livros não estão dispostos ali no Antigo Testamento caoticamente. Assim como numa biblioteca, eles não estão assim como numa biblioteca, eles estão dispostos segundo sua temática. Então, a pergunta que fica é como estão organizados os livros do Antigo Testamento. Então, vamos lá. Então, vamos ver rapidamente. Na Bíblia cristã, o Antigo Testamento está estruturado assim: o Pentateuco, livros históricos, livros sapienciais e livros proféticos. Então, o Pentateuco são 5 livros, os livros históricos são 16, os sapienciais são 7 e os proféticos são 18 livros. A tradição cristã dividiu o Antigo Testamento em 4 blocos de livros, né? Pentateuco, históricos, sapienciais e proféticos. O Pentateuco é constituído de 5 livros, já falamos, né? Históricos de 16, sapienciais de 7 e os proféticos de 18. Muito bem. Tem algo que precisamos ter presente, que é o fato de que os judeus, acerca dessa divisão, é que os judeus têm uma outra organização do Antigo Testamento. Então, os judeus não estruturam o Antigo Testamento
do mesmo modo que os cristãos. E, claro, isso tem a ver com a perspectiva com que as escrituras são lidas, né? Porém, agora nós vamos primeiro observar qual é essa diferença e, na sequência, explicar o seu sentido, a diferença entre a Bíblia judaica e a cristã, no que toca à organização do Antigo Testamento. Então, vamos lá. Primeira coisa a ser dita, enquanto que os cristãos dividem em 4 blocos de livros o Antigo Testamento, a Bíblia hebraica tem uma estruturação tripartida. A Bíblia hebraica está dividida em 3 partes, a saber, lei, profetas e escritos. Então, a Bíblia hebraica se divide em 3 partes, eu repito: lei, profetas e escritos. Se diz em hebraico Torá, Nebim e Ketubim. Então, essa tripartição é conhecida tanto pelo próprio Antigo Testamento como por nosso Senhor Jesus Cristo. De fato, o prólogo do livro do Eclesiástico declara essa realidade, né? Faz uma referência a essa realidade. O prólogo do Eclesiástico diz assim: pela lei, pelos profetas e outros escritos, recebemos inúmeras ensinamentos. E nosso Senhor Jesus Cristo, falando, explicando para nós, né, lá antes de subir ao céu, antes da sua ascensão ao céu, falando com, com os seus discípulos, nosso Senhor, ele, antes da sua ascensão, ele explicando sobre o sentido de tudo que havia acontecido com ele, ele apresenta, ele diz que tudo estava escrito na Bíblia, e ele apresenta essa estrutura tripartida da Sagrada Escritura. Então, vou fazer agora uma citação da Bíblia, lá do Evangelho de São Mateus, que corrobora essa informação, né, que apresenta a Bíblia hebraica, as Escrituras hebraicas, como sendo um texto tripartido. Então, está lá em Lucas 24, versículo 44, diz assim: era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Aqui não usa o termo escritos por causa daquele processo metonímico, né, que você toma uma parte pelo todo, porque os salmos fazem parte dos escritos. Então, está aí essa palavra de nosso Senhor, que mostra que a Bíblia, de fato, para os judeus, teria essa estrutura tripartida, né? Veja, e é muito interessante essa informação, porque os judeus denominam a Bíblia de Tanakh. Tanakh, não sei se você sabe, mas os judeus não usam a palavra Bíblia, eles usam a palavra Tanakh, que é um nome que advém, que é a abreviação dos nomes das diversas partes da Bíblia, né? Porque dos 3 blocos de livros, o Tanakh. Então, o T é de Torá, o N é de Nebiim e o Q é de Ketubim. Então, o nome da Bíblia hebraica advém da abreviação dos 3 blocos de livros que a constituem, né? Torá, Nebim e Ketubim. Então, explicar a diferença quanto ao modo de estruturar o Antigo Testamento, então faz-se necessário
acenar para o sentido desta, desta diferença, né? Então, vamos lá. Tem um escritor inglês, John Barton, na sua obra, tem inclusive até a obra aqui, tá certo? O nome da obra dele é uma das suas obras, né? A History of the Bible. Então, o nome da sua obra, ele diz uma coisa muito interessante, é que os judeus, é, nós cristãos e judeus, lemos a mesma Bíblia, mas com uma chave de cada um com uma chave de leitura bem diferente. É que cada um privilegia aspectos diferentes, né? E consequentemente, cristãos e judeus estruturam de modo diverso. Então vamos lá. Segundo John Barton, os judeus privilegiam a categoria lei. Então, os judeus, quando leem a Bíblia, até quando leem os Salmos, eles procuram a lei, ali, leis, normas e estatutos. Então, já os cristãos, a categoria mais importante é aquela da profecia, da profecia, da profecia. Então, os cristãos leem o Antigo Testamento procurando essa categoria da profecia. Antes de andar adiante, eu vou querer apresentar aqui, só para fixar a diferença da Bíblia hebraica para a Bíblia cristã. Né? Aqui um esquema que ajuda a fixar o que nós acabamos de explicar. Então, está aí, né? A Bíblia cristã e a Bíblia hebraica, o Antigo Testamento. Então, os cristãos dividem a Bíblia em 4 blocos de livros e os judeus dividem a Bíblia em 3 blocos de livros. Está aí o nome escrito Tanakh, é como os judeus chamam a Sagrada Escritura. Então, vamos lá, vamos andar um pouco mais. Então, estamos falando aqui a questão de como os judeus leem a Bíblia e como os cristãos leem a Bíblia. Nós estamos dizendo que, para os cristãos, a categoria mais importante é a categoria da profecia. A questão é que, embora nós e os judeus leiamos as mesmas escrituras, o mesmo Antigo Testamento, o foco dos judeus, a chave de leitura deles é diferente da nossa. Como disse o rabino Jacob Neusner em um seu livro Gli ebrei e cristiani, il mito di una tradizione comune. Esse livro aqui lemos há algum tempo atrás. Então, ali, esse rabino, Jacob Neusner, que é citado inclusive pelo Papa Bento XVI, ele diz, né, diz o seguinte, que os cristãos e os judeus são pessoas diferentes, que falam de coisas diferentes para pessoas diferentes. Sim, os cristãos e os judeus têm perspectivas bem diferentes. Por isso, o enfoque de cada um é muito diverso. E também o modo de estruturar o Antigo Testamento, em função disso. Sim, como dissemos antes, enquanto que o foco dos judeus é a lei, portanto, quando eles leem, quando eles estão lendo os profetas, quando eles estão lendo os salmos, a perspectiva deles é aquela de encontrar ali alguma instrução, alguma lei, alguma norma. Já os cristãos procuram por profecias. Daí você pode inferir, assim, a razão como nós cristãos católicos
constitui para nós a parte mais importante da Bíblia, enquanto que para os judeus, a parte mais importante é a Torá. Porque para nós a parte mais importante são os evangelhos. A parte importante da Bíblia são os evangelhos. Porque para nós, que, para nós cristãos, cuja procuramos no Antigo Testamento sempre, olhamos para o Antigo Testamento sempre com a categoria profecia em mente, os evangelhos são o cumprimento, o relato do cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Né? Esse aqui é o ponto. Depois, aqui, nós precisamos recordar que também um outro dado, veja, nós estamos falando aqui do modo como os judeus estudam a Bíblia e os cristãos a organizam. Se observa que, enquanto para os judeus o segundo bloco de livros da Bíblia, da Tanakh, são os proféticos, para os cristãos, o último bloco são os proféticos. Exatamente porque os livros proféticos fazem essa conexão entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Então, fica claro, pessoas diferentes, que têm um foco diferente, e que têm uma perspectiva diferente, uma chave de leitura diferente. Então, enquanto que os judeus, quando leem a Bíblia, procuram leis, nós sempre temos em mente profecias sobre o nosso Salvador, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito bem. Depois, assim, ainda voltando a esse ponto, né, da nossa diferente perspectiva, e aqui já é uma informação para assim, de natureza de cultura bíblica. Então, qual é a parte da Bíblia, qual é o bloco de livros mais importante para os judeus? Muito bem, o bloco de livros mais importante para os judeus é aquele da Torá, a lei. Eles têm toda uma relação bem especial com esses livros. Enquanto que, para os cristãos, a parte mais importante da Bíblia são os evangelhos. Os evangelhos. Tanto é que nós temos um livro especial chamado de Evangeliário. Depois, na liturgia, você observa que na liturgia católica cristã, nós ouvimos todos os textos bíblicos sentados, mas quando chega na hora do evangelho, nós ficamos de pé para mostrar a nossa reverência, a relevância que esses textos têm para nós. Uma outra questão é que não existe procissão de Bíblia na liturgia católica, mas existe a procissão do Evangeliário. Tem um livro especial para a proclamação dos evangelhos. Então, mostra para nós que, assim como para os judeus, a parte mais importante da Bíblia é aquele bloco de livros chamado de Torá, para nós são os evangelhos. Muito bem. Agora, temos que partir para um outro ponto, né? Que diz respeito ao modo como está estruturado o Novo Testamento. Né? E aí a gente já começa dizendo que o Novo Testamento é constituído de pelo menos 4 blocos de livros. 4 blocos de livros. Os evangelhos, os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. E aí nós já explicamos que esse modo como os evangelhos estão na nossa Bíblia segue não um critério de tamanho do evangelho, mas de antiguidade do evangelho, segundo a tradição. Por que na Bíblia o primeiro evangelho que nós temos no nosso Novo Testamento é o Evangelho de Mateus? Porque, segundo a tradição, Mateus é o evangelho mais antigo. E se nós temos Marcos como segundo, é porque ele é o segundo mais antigo. Lucas
É o terceiro e o último é o Evangelho de João. E alguns dizem que ele pode ter sido concluído aí entre o ano 80 e o ano 100 depois de Cristo. Então, a ordenação dos evangelhos está em função da sua idade, né? É do mais velho para o mais jovem. Não é um critério de tamanho. Bom, depois dos evangelhos, nós temos os Atos dos Apóstolos, que fala sobre a igreja. Depois nós temos as 14 cartas paulinas, são 14 livros. Essas cartas paulinas, elas são escritas a comunidades, a líderes das comunidades. Nós temos as cartas, por exemplo, aos Romanos, à Igreja de Roma, aos Coríntios, a Éfeso, mas temos também cartas escritas para líderes como Timóteo e Tito. Um diferencial nesse bloco aí, indicado esses 14 livros, é a carta aos Hebreus, que tradicionalmente foi apresentada como paulina, mas que hoje a ciência bíblica não considera que é uma ideia superada. E depois não se trata de uma carta, mas quase que de um tratado teológico. Bom, depois das cartas paulinas, nós temos um bloco de 7 livros chamados de cartas católicas. Nós podemos aqui citar de memória. As cartas católicas a São Tiago, primeiro e segundo Pedro, primeiro epístola de João, segunda epístola, terceira epístola de João, e a carta a Judas, a carta de Judas. A grande diferença entre essas e as cartas paulinas é que, enquanto as cartas paulinas eram direcionadas a uma comunidade específica ou a um indivíduo específico, as cartas católicas elas têm esse caráter de universalidade. Ela pode ser usada ou pode ser lida por todos, né? Nesse sentido, que não foram escritas com um público específico. Pelo menos essa é a ideia geral. Por fim, nós temos aí o Apocalipse de São João. Nós temos aí 27 livros, tá certo? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, mais uma alegria de estarmos juntos aqui para a nossa segunda aula do nosso estudo da Bíblia. E nós já começamos pedindo que você, que está assistindo esse momento de estudo, que você faça 3 coisas. Curta, comente e compartilhe. Quem sabe esta live poderá ajudar a outros a amar e a conhecerem ainda mais as Sagradas Escrituras. Então vamos começar
com uma pergunta. Vamos iniciar nosso estudo com a seguinte questão: onde a Bíblia foi escrita? Irmãos, estamos lidando aqui com as questões introdutórias sobre a Sagrada Escritura. Quando estudamos inglês, é muito útil, por exemplo, aprender alguns advérbios que são essenciais para fazer as perguntas básicas. Quais são esses advérbios? São eles where, when, how e why. São os 4 advérbios fundamentais, né? Ou seja, onde, quando, como e por quê. Com esses advérbios, podemos fazer as perguntas fundamentais que nos possibilitarão ter as informações fundamentais sobre a Sagrada Escritura. Comecemos por apresentar uma das perguntas introdutórias, ou seja, onde a Bíblia foi escrita. Nós dissemos no nosso último encontro que a Bíblia é uma verdadeira biblioteca. Será útil, portanto, saber onde estes livros foram escritos, né? Porque são muitos, 73 livros. Então, irmãos, qual seria o lugar, ou quais foram os lugares em que esses diversos livros foram escritos, os diversos lugares onde a Bíblia foi escrita? Então, precisamos já começar dizendo, e a pergunta, de certa forma, já apresenta isso, é que como são muitos livros, 73, não é? Então, nós já precisamos começar dizendo que existe uma pluralidade de lugares, de localidades. Então, a Bíblia não foi escrita em um único lugar, né? Uma única cidade, não. Nós podemos, quando falamos da Bíblia, ela foi escrita em diversos lugares. Então, vamos aqui apresentar alguns desses lugares, né? Esses diversos livros foram escritos em diferentes lugares do mundo antigo. Embora, é verdade, a gente tem que dizer isso também, boa parte tenha sido escrita principalmente na região que hoje é conhecida como Israel, ou melhor, na Terra Santa. Então, assim, é verdade que boa parte dos livros foram escritos em Israel, muitos, mas uma boa parte, não a totalidade dos livros. Muitos foram escritos, por exemplo, na Mesopotâmia, na Síria, no Egito, na Ásia Menor e até na Itália. Pois é, você talvez nunca não tenha imaginado, mas alguns dos livros bíblicos que temos em nossa Bíblia, eles foram escritos também na Itália. Então, vamos colocar aqui um mapa que possa apresentar de forma sumária a origem dos livros bíblicos. Vamos colocar aqui um mapa na tela. Então, aí nós temos um mapa das Escrituras. E aí você vê na tela aí à direita
que a Bíblia foi escrita, por exemplo, a maioria, claro, escrita sempre em Israel, mas outros livros na Babilônia, outros na Síria, outros na Ásia Menor, na Grécia, né? Alguns foram escritos na Grécia e outros na Itália. Aqui está um mapa que é uma espécie de sumário dos lugares onde a Bíblia foi escrita. Nós possamos ter uma noção geral sobre essa realidade. Então, irmãos, vamos aqui colocar assim. Nós iremos partir aqui tanto de dados. Eu vou apresentar o nome de algumas localidades e aqui eu já preciso me explicar. Nós iremos aqui apresentar dados tradicionais sobre a origem da Bíblia, como também dados da pesquisa bíblica ou das teorias da ciência bíblica, de modo que essas duas fontes de informações estarão aqui apresentadas ou estarão sendo combinadas, tá bom? Porque o nosso objetivo é o de mostrar que esses livros tiveram diferentes lugares de composição, origens diferentes. Então, vamos começar aqui, por exemplo, com o Pentateuco. O Pentateuco. Então, o Pentateuco, tradicionalmente, tem como lugar de origem o Sinai, o deserto. O Monte Sinai, ou mais precisamente, o deserto, né? Porque tradicionalmente se diz que o Pentateuco foi escrito por Moisés. Isso é uma informação tradicional. Eu sei que a ciência bíblica tem um monte de teoria, mas nós podemos colocar essa informação, né? Então, o Pentateuco tem como seu lugar de origem a Península do Sinai, né? Então, já dissemos aqui, boa parte dos livros tem como lugar de origem a terra de Israel, e aí a gente poderia dizer assim que há uma pequena distinção. Alguns livros foram escritos, têm sua origem no norte, quando Israel estava dividido em Reino do Norte e Reino do Sul. Então, alguns livros foram escritos no Reino do Norte, no Reino de Israel. Vamos dar aqui alguns exemplos. Por exemplo, Amós teria sua origem no Reino do Norte, Oséias também no Reino do Norte. E vamos começar aqui a apresentar aqueles livros que foram escritos fora da Terra Santa, fora de Israel. Por exemplo, Ezequiel teria sido escrito na Babilônia, que seria... A Babilônia estaria localizada, é uma cidade localizada na Mesopotâmia, atual Iraque, né? Daniel, o livro de Daniel também foi escrito ali na Babilônia. Já o livro de Ester, esse é um pouco mais curioso. Tradicionalmente, se diz que ele foi escrito na Pérsia, na cidade de Suzã, que é o atual Irã, né? Então, veja que nem todos os livros foram escritos na Terra Santa. Uma outra informação curiosa é aquele sobre o livro da sabedoria, que é um livro deuterocanônico. Este, por sua vez, foi escrito em Alexandria, Egito. Então, já não seria nem na Ásia, seria na África.
Vamos aqui dizer aqui rapidamente alguns livros do Novo Testamento. O nosso objetivo não é apresentar todos os livros, mas, como já dissemos, é apenas mostrar que os diversos livros bíblicos tiveram diferentes lugares de composição. Por exemplo, tradicionalmente se diz que o Evangelho de São Mateus foi escrito em Jerusalém, Israel. Já o Evangelho de São Lucas teria sido escrito em Antioquia, na Turquia. E o Evangelho de Marcos teria sido escrito em Roma, na Itália. Então, veja, seria próprio o Evangelho do Papa, né? Porque, segundo a tradição, Marcos seria o secretário de São de São Pedro. Né? Uma outra coisa curiosa é o Evangelho de João. O Evangelho de João teria sido escrito em Éfeso, na Anatólia, atual Turquia. Já o livro do Apocalipse, esse foi escrito em uma ilha grega chamada Patmos, na ilha de Patmos. Muito bem. A carta aos Romanos, por sua vez, foi escrita em Corinto, na Grécia. E a primeira carta aos Coríntios e a segunda carta aos Coríntios também foi escrita em Éfeso, na Anatólia, atual Turquia. Já 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito foram cartas escritas em Roma, na Itália. Então, o resumo da ópera é o de que a Bíblia levou um longo período de tempo e também foi escrita em diferentes lugares, né? Em diferentes localidades. Né? A Bíblia não foi escrita em um único local. Após abordarmos a pergunta de natureza geográfica, de falarmos sobre o onde, agora convém afrontarmos a questão da natureza cronológica, isto é, o quando a Bíblia foi escrita. Né? Então, agora passamos para uma outra pergunta. Quando a Bíblia foi escrita? Muito bem. A essa pergunta, devemos responder dizendo que, por ser uma verdadeira biblioteca, ou seja, a Bíblia, já dissemos aqui, estamos falando quase que a exaustão, a Bíblia não é um livro, mas um conjunto de livros, mais precisamente 73 livros. Estes levaram um longo período para serem concluídos, para que essa biblioteca fosse completada. Então, a pergunta é: quanto tempo a Bíblia levou para ser escrita? Seguramente, a gente pode dizer aqui, seguramente, mais de 1000 anos. Então, quando você abre a Bíblia, quando você pega na Bíblia, você tem que saber que está usufruindo de uma obra literária que é fruto do labor de vários agiógrafos por um período, por um arco temporal de mais de 1000 anos. Então, quando a Bíblia começou a ser escrita? Né? Quando a Bíblia começou a ser escrita? Então, a Bíblia começou a ser escrita aí por volta do ano, tradicionalmente, aqui é uma informação tradicional, né? Por volta do ano 1250, no Sinai,
por Moisés. Então, essa é a data tradicional, embora a exegese bíblica apresente outras teorias, nós estamos aqui apresentando uma informação tradicional. O ano de 1250, é claro que é uma data aproximativa, não é uma data precisa, no Sinai. Já o último livro da Bíblia foi escrito aí por volta do ano 100 depois de Cristo. Então, você vê que é muito mais de 1000 anos, né? Então, só aqui uma espécie de resumo: 1250 antes de Cristo começou a ser escrita, ano 100 foi concluído esse labor, literário. Então, passemos agora, irmãos, para a terceira pergunta. São perguntas introdutórias sobre a Bíblia. Já falamos sobre quando, já falamos sobre onde, agora iremos falar do como, né? Aquilo que nós dizemos, aquelas perguntas, os advérbios ingleses, where, when and how. Então, vamos lá. Agora vamos para o como a Bíblia foi escrita. Então, nós, quando fazemos essa pergunta, nós estamos nos perguntando sobre que tipo de tecnologia foi utilizada naquele período, né? Ou seja, quase mais de 3.000 anos atrás, né, quando ela começou a ser escrita, que tecnologias foram utilizadas. Então, para responder essa pergunta, nós precisamos rastrear a história da escrita. Então, vamos lá. Se você vai para a história da escrita, você vai saber que o homem começou escrevendo na pedra, né? Usando pedras, né? Então, aqui só voltando aqui atrás, então, Moisés, quando falamos sobre quando foi escrito, quando a Bíblia foi escrita, então o primeiro livro foi Moisés e o último livro foi o livro do Apocalipse, certo? Mas muito bem, então vamos aqui apresentar um pouco como a Bíblia foi escrita. Então, inicialmente, pelo menos os primeiros registros de escrito da escritura humana, nós vamos remontar aos sumérios e a escrita cuneiforme. Como é que funcionava isso, né? A escrita era tábuas tabletes de barro e com uma cunha se utilizava para ir se escrevendo. Esse tipo de escrita é chamada escrita cuneiforme. Isso ocorreu mais precisamente na Mesopotâmia. Mesopotâmia é aquela região que fica entre dois rios. Literalmente é isso que quer dizer a palavra Mesopotâmia. Entre o rio Tigre e o Eufrates. Isso fica exatamente onde hoje é o Iraque, tá certo? Então, ali começou-se a utilizar passou-se a utilizar esse tipo de tecnologia. As tabuletas de argila, né? Na pedra e na argila. Então, os primeiros escritos foram escritos aí usando a pedra ou a argila. E nós lembramos isso e recordamos que, de fato, se nós pegarmos a própria Bíblia, ela aponta para esse dado. Você pega Êxodo 34, versos 1, diz assim:
Então disse o Senhor a Moisés: lavra 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e eu escreverei nelas as palavras que estavam nas primeiras tábuas. Então, aqui nós podemos dizer que a primeira tecnologia utilizada para a Bíblia foram as tábuas de pedra, né? Segundo dá conta o próprio relato mosaico, lá no livro do Êxodo, né? Que Deus utilizou pedras para escrever as suas leis. Mas também uma outra tecnologia utilizada para escrever a Bíblia foi o que nós chamamos, que é chamado de papiro. Então vamos lá explicar aqui o que é o papiro. Vou colocar aqui algumas imagens que talvez nos ajude, né? Talvez nos favoreça, né? O papiro, e aqui eu coloco uma imagem de um papiro do Chester Beatty Library. Chester Beatty Library é uma livraria que tem aqui em Dublin, onde nós temos exemplares do papiro, tá certo? É muito interessante isso, né? Temos exemplares do papiro, de textos antigos da Bíblia escritos em papiro. E eu vou explicar agora do que se trata. Então, vamos lá. A palavra papiro, ela indica 3 coisas, basicamente. 3 coisas, três realidades. Primeiro, papiro é a planta, era uma planta que crescia especialmente às margens do Nilo. Então, quando fala a palavra papiro, ela não é um termo unívoco, não é? Mas pode indicar mais de uma realidade. Então, a primeira coisa é essa planta que crescia às margens do Nilo. Dessa planta, se pode, do caule dela, se pode obter algo semelhante a um papel grosso. Semelhante ao papel grosso. Então, o papiro é a planta, mas papiro é, sobretudo, esse material que se obtém do caule dessa planta, que é semelhante a um papel. Mas com o termo papiro se indica também os documentos que foram escritos utilizando esse material. E a coisa curiosa é que os documentos bíblicos mais importantes, né, os testemunhos do texto bíblico mais importante, estão escritos em papiro. E aí o exemplo disso é, como nós já dissemos, aquilo que nós temos aqui na livraria, na Chester Beatty Library, aqui em Dublin, né, que é um exemplar do Evangelho de São Lucas, certo? De São Lucas, que foi escrito aí por volta do ano 250 depois de Cristo. Então tem aqui na exposição, no Chester Beatty Library, aqui em Dublin, no centro de Dublin, esse exemplar, ou seja, um texto antiquíssimo da Bíblia, do Novo Testamento, uma porção do Evangelho de São Lucas, certo? Então, agora nós já sabemos, quando a gente fala de papiro, do que nós estamos falando, né? Com essa palavra se indica a planta,
se indica o material que se extrai da planta, do caule da planta, do qual se obtém um, um material semelhante a um papel grosso, que vai sendo colado um no outro, e depois se forma um rolo. Isso era muito útil para se confeccionar a Bíblia, né, para se escrever, não só a Bíblia, mas qualquer outro documento da antiguidade, né, da antiguidade. É interessante que esse material é semelhante do papiro, é semelhante ao papel grosso, que é utilizado para escrever, né? Muito bem. Eles eram enrolados porque os livros antigamente tinham a forma de rolo, né? Não tinha a forma de caderno, mas a forma de rolo, como vocês estão vendo na imagem que está atrás de mim, tá certo? Bom, o outro material utilizado para escrever na antiguidade, também para escrever a Bíblia, é o que nós chamamos de pergaminho. Pergaminho. Então vamos lá, vamos dizer aqui, ou falar aqui um pouquinho sobre o pergaminho. O pergaminho é um material utilizado para escrever na antiguidade, que era extraído, enquanto que o papiro é de material vegetal, o pergaminho é um material animal. Vamos colocar aqui um flyer que vai nos ajudar. O pergaminho ele é feito a partir da pele de animal, geralmente de cabra e carneiro, ou cordeiro, ou ovelha, preparado para nele se escrever. Então, a gente já sabe que o pergaminho era, vamos dizer assim, aquele tipo de livro obtido a partir da pele de animal, própria para se escrever. Agora, um dado curioso é que o pergaminho, a palavra pergaminho, tem a ver com o local onde essa tecnologia foi inventada, ou seja, a cidade de Pérgamo, tá certo? A cidade de Pérgamo, na Ásia Menor, atual Turquia. Então, foi nesse local que o pergaminho tem sua origem e onde essa tecnologia foi criada e difundida. Então, esse nome tem sua origem ligado a este local. Já tive a oportunidade de visitar a essa localidade. Então, lembro o nome dessa cidade grega. Então, agora nós podemos resumir a obra e tentamos responder a 3 perguntas. Onde a Bíblia foi escrita, quando a Bíblia foi escrita e, claro, como a Bíblia foi escrita. Quais os materiais que foram utilizados para a confecção desses livros, que são fontes da revelação cristã, da revelação judaico-cristã. Então, respondemos aí a essas 3 perguntas. Se você gostou, se você achou que esse material é útil, partilhe com outras pessoas, deixe aqui o seu comentário, faça o resumo do que você aprendeu com este nosso encontro.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Então, amados irmãos e irmãs, vamos dar então continuidade ao nosso estudo bíblico. E sabendo que agora nós iremos iniciar uma série de vídeos, e este é o primeiro deles, falando sobre a seguinte temática: as línguas bíblicas. Então, comecemos esse nosso estudo, essa nossa reflexão, partindo do seguinte pressuposto. Veja só, a Escritura é a fonte de fé para o cristianismo. No mundo protestante, que tem como pilar, como slogan, o sola scriptura, a Bíblia, na verdade, é a única fonte de fé. Para nós católicos, no entanto, nós temos como pressuposto aquela verdade de que as fontes de fé são duas, de que as nossas verdades de fé procedem de duas nascentes, a saber, a tradição e a Escritura. Mas seja como for, tanto para um grupo como para o outro, a Bíblia é essencial, né? Nós não dizemos o sola Escritura, mas não há dúvida, não há nenhuma discussão sobre o fato de que a Bíblia é um dos pilares da divina revelação para nós católicos. Muito bem, de fato, meus irmãos e minhas irmãs, em um dos seus mais importantes documentos sobre a Bíblia, um dos mais importantes documentos da Igreja Católica sobre a Bíblia, que se chama a Dei Verbo, se faz a seguinte declaração, a Dei Verbo número 24. A Dei Verbo diz assim: o estudo destes sagrados livros deve ser como que a alma da teologia. A alma da teologia. Isso significa que, em outras palavras, a história da teologia na Igreja Católica é, de certa forma, a história da interpretação da Bíblia. Interpretar a Sagrada Escritura é uma tarefa fundamental. Todavia, preste bem atenção, o estudo da Bíblia passa por um dilema, né? A gente pode dizer assim, passa por um desafio. Que desafio é esse? É a tensão entre a letra da Escritura e o espírito da Escritura. Eu diria que o ponto nodal, o ponto central desta questão foi cristalizada pelas palavras do apóstolo Paulo, que diz: pois a letra mata e o espírito comunica a vida. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 3, verso 6. A nossa perspectiva é aquela de que, embora sejam polos diferentes, a letra e espírito, sentido literal, sentido espiritual, sejam polos diferentes, eles não são contraditórios. Preste bem atenção. Não existe existe uma tensão, mas não uma oposição entre letra e espírito. Na verdade, assim como na encarnação a divindade nos alcança, preste bem atenção, o paradigma que nós queremos usar, assim como a divindade chega até nós por meio da humanidade, o espírito da Escritura nos chega pela letra da Escritura.
Dito de outro modo, para se chegar ao sentido espiritual divinamente inspirado da Bíblia, é preciso passar pela literalidade da Escritura. Para alcançar o espírito da letra sagrada, eu preciso passar por sua carne. Porque na Igreja Católica se diz que um paradigma para se compreender a Bíblia é aquele da encarnação, ou seja, assim como Jesus tem duas naturezas, a humana e a divina, também a Escritura, né, tem essa dupla dimensão. É palavra de Deus que nos vem por meio de palavras humanas. Concretamente, essa conclusão a qual chegamos sobre essa relação entre espírito e letra, que tem como modelo aquele da encarnação, a conclusão é que essa postura sintetiza a postura assumida pelo magistério da Igreja Católica desde a Providentíssimos Deus, que foi a primeira encíclica papal, que foi escrita por Leão XIII em 1893, que motivava o estudo científico das Sagradas Escrituras. Então, a nossa postura, ela passa, tem como princípio aqui a Providentíssimos Deus de Leão XIII e passa pela encíclica de Pio XII, a Divino Afflante Spiritu, e tem o seu ponto ômega na Dei Verbum, que todos esses documentos nos indicam, entre outras coisas, que devemos nos interessar pelos estudos das línguas bíblicas. Essa é o resumo da ópera. Nós devemos procurar conhecer as línguas que estão na origem da Sagrada Escritura. Em outras palavras, conhecer as línguas orientais, as línguas bíblicas. De fato, lá na Dei Verbum, no número 13, se diz assim: as palavras de Deus com efeito, expressas por línguas humanas, tornam-se intimamente semelhantes à linguagem humana. Se a palavra de Deus nos veio, portanto, por meio de uma determinada linguagem e um certo código linguístico, meu irmão, consequentemente, o acesso a essa mensagem divina, isto é, a palavra de Deus, passa necessariamente pelo aperfeiçoamento do nosso conhecimento das línguas utilizadas. Então, se eu quero entender melhor a palavra de Deus, eu devo aprofundar meus conhecimentos das línguas que a Divina Providência utilizou para comunicar as suas riquezas. Né? É por essa razão, viu, meu irmão, minha irmã, que a Providentíssimos Deus, que é aquele primeiro documento papal de Leão XIII,
declara a esse respeito: é necessário para os mestres da Sagrada Escritura e é conveniente para os teólogos o conhecimento das línguas em que os livros canônicos foram escritos. Então, não há a menor dúvida de que a igreja entende que para se chegar ao espírito da Escritura, a mensagem divinamente inspirada, eu preciso passar pela carne da Escritura. Isto é, a língua humana utilizada, as línguas humanas utilizadas pelos hagiógrafos, pelos escritores sagrados. Então, a pergunta que fica para nós é: em quais línguas a Bíblia foi escrita? Quais são essas línguas? Pois bem, as línguas em questão são 3. O hebraico é a primeira, o aramaico é a segunda língua e o grego. Hebraico, aramaico e grego. Essas são as línguas bíblicas. Essas são as línguas que a divina providência utilizou para comunicar suas riquezas. Muito bem, amado irmão, amada irmã, uma vez que nós já sabemos que quais foram essas línguas, né? Já está aí dito que línguas foram estas. Eu diria o seguinte mais, né? A Sagrada Escritura foi escrita utilizando determinada linguagem humana. E se o entendimento desse código linguístico é tão decisivo para nosso acesso à palavra de Deus, resta-nos, então, sabendo quais são essas línguas, e nós já sabemos aqui quais são elas, já dissemos, você pode até repetir aqui, sabendo quais são essas línguas, então resta para nós tentar apreendê-las, entendê-las ao máximo, tanto quanto for possível. Cada um vai entender, vai compreender dentro das suas capacidades e dentro da sua disponibilidade de estudo, eu diria, né? Mas o que você precisa entender, e eu também, é que quanto mais nós conhecermos as línguas bíblicas, mais teremos condições de desfrutar das potências espirituais, da riqueza espiritual contida na Sagrada Escritura. Então, sabemos que as línguas são essas 3, hebraico, aramaico e grego. Todavia, preciso dizer também que existem outras línguas que também podem ser úteis ao estudo das Escrituras. Uma vez que as antigas traduções, né, as primeiras traduções, como a Vulgata, a Vetus Latina e a Vulgata, contêm possibilidades textuais que se revelam iluminadoras. Então, claro, a nossa prioridade é aquela de conhecer as línguas, o máximo que nós pudermos, ou pelo menos ter alguma noção das línguas bíblicas, e também saber e ter consciência que seria também útil a conhecer também alguma coisa sobre as primeiras traduções da Bíblia, né? As línguas utilizadas para as primeiras traduções da Bíblia, né?
Comecemos, portanto, falando sobre a língua hebraica. Por que a língua hebraica? Vamos começar com ela. Porque ela constitui a língua original. Como assim? A primeira língua utilizada, porque quase todo o Antigo Testamento, é isso que nós gostaríamos de dizer, quase todo o Antigo Testamento foi escrito em hebraico. Né? Então, nosso primeiro estudo aqui é dar algumas noções. Nosso primeiro objetivo aqui vai ser dar algumas noções sobre a língua hebraica. Porque, já está dito, já colocamos aqui, porque foi a primeira língua humana utilizada para escrever a Sagrada Escritura. Então, vamos dizer assim algumas coisas sobre essa língua, né? A língua hebraica. Né? Que tipo de língua é o hebraico? Né? Vocês sabem que existem várias famílias linguísticas, né? Por exemplo, nós podemos começar aqui pensando no português, né? Que tipo de língua é o português? Nós sabemos que tipo de língua é o português. É uma língua latina, né? Tem aí quantas línguas latinas? Veja aí na primeira coluna, da esquerda para a direita. As línguas latinas. O português é uma língua latina, o espanhol é uma língua latina, o italiano é uma língua latina, o francês é uma língua latina. São línguas que têm sua origem no latim. Né? São filhas, né, do latim. Mas essa não é a única família linguística. Você poderia falar, por exemplo, as línguas anglo-saxônicas. Sei muito pouco, embora esteja aqui na Irlanda, mas assim, nós sabemos algumas línguas anglo-saxônicas, como o inglês, o alemão, o holandês. Essa é uma família linguística que tem um certo vocabulário semelhante, uma origem, né, comum. Mas existem outras famílias, como as línguas eslavas, né, como as línguas eslavas, como o russo, o ucraniano, o polonês, o croata. Sei muito pouco sobre essas línguas, eu só sei que são famílias, são semelhantes, têm conexões. Mas, e no caso do hebraico? Será que o hebraico pertence a alguma família linguística? Né? O que a gente pode dizer sobre o hebraico? Que tipo de língua é o hebraico? Pois bem, o hebraico faz parte daquelas línguas que nós chamamos de línguas semitas. Então, você já pode ter essa noção. Que tipo de língua é o hebraico? É uma língua semítica. É uma língua semítica. Pertence à família das línguas semíticas. Nesse caso, convém lembrar que essa família, não é? Não é uma família com um filho único, né? Porque tem família que só tem um filho, né? Mas não, a família linguística semítica tem vários filhos, viu? Vamos dizer assim. Vamos usar essa imagem. Né? Existem várias línguas semíticas. E o hebraico pertence a um desses ramos das línguas semíticas. Né? Então, por exemplo, o árabe é uma língua semítica, o aramaico
é uma língua semítica, tá certo? Nós já colocamos aqui o maltês, sabe aquela ilha, a ilha de Malta, né? É onde São Paulo esteve, também constitui uma língua semítica. Então, essas são línguas faladas, o árabe, o aramaico, são todos, pertencem a toda a mesma língua, a mesma família, vamos dizer assim. Mas é bom saber que essas não são únicas. Por exemplo, a língua falada na Etiópia é uma espécie de aramaico moderno, porque, claro, existem aquelas línguas semíticas que desapareceram, tais como o assírio, o acadiano. Por exemplo, quando a gente estuda a história de Israel, a gente fala do Império Acádio, né, da cultura acadiana. O acádio é uma cultura semítica. O fenício é uma linguagem semítica. O ugarítico também é uma linguagem semítica. Mas essas línguas já desapareceram, né? Ninguém mais as fala. Apenas quem as estuda são os eruditos, aqueles que estudam escritos antigos, como quem vai estudar, por exemplo, as tabuinhas do ugarítico, esses textos antigos escritos em acadiano, ou qualquer outra língua dessas antigas que não são faladas mais. Apenas esses estudiosos conhecem essas línguas atualmente, né? Mas existem outras línguas semíticas, como já dissemos, a língua falada na Etiópia, que é um aramaico moderno, ou a tigrínia, que é uma língua falada na Eritreia, né? Enfim, são línguas bem semelhantes. Vou dar aqui só um pequeno exemplo. Como é que se diz pai em hebraico? Ab, né? Daí vem a palavra Abraão, né? Pai de uma multidão. E como é que diz em aramaico? Abá. E como é que diz em árabe? Abuna. Então você vê que tem uma mesma raiz comum, são muito parecidos os termos, né? Apenas para dar um pequeno exemplo. Então vamos lá. Vamos dizer aqui algumas coisas baseadas na Escritura sobre então já vimos aqui as línguas semíticas desaparecidas. Tem só um flyer que dá uma visão geral. Então vou dar uma breve história sobre a língua hebraica, né? Essa língua pertence ao ramo oriental das línguas semíticas de origem arameia. Vamos dizer aqui alguma coisa a mais, né? A primeira vez que o nome hebraico aparece na Bíblia, que essa língua recebe a designação de hebraico, é no prólogo, preste bem atenção, é no prólogo do livro do Eclesiástico, tá certo? No livro do Eclesiástico, ali é a primeira vez que se fala dessa língua, da língua hebraica. Se denomina essa língua desse modo, né? Vamos lá, eu vou ler aqui o texto em questão, do prólogo do Eclesiástico. Diz assim, o prólogo do Eclesiástico foi escrito por volta do século II antes de Cristo. A despeito do esforço de interpretação, parecem enfraquecidas algumas, quando se traduz para outra língua aquilo que é dito originalmente em hebraico. Então, ele cita o nome dessa
o nome da língua utilizada, só observando que toda tradução é um pouco uma traição, porque toda vez que a gente traduz aquilo que foi dito originalmente em hebraico, fica como que um pouco perde alguma coisa, né? Perde alguma riqueza. É isso que o texto está dizendo, de certa forma, já nos recordando que conhecer a língua original é sempre muito útil para poder ter uma visão mais ampla, mais rica da palavra de Deus. Em outros lugares da Bíblia, preste bem atenção, se fala sempre de língua de Canaã. Está lá em Isaías, capítulo 19, versos 18. Ou se fala de língua judaica. Língua judaica. Né? Se fala de língua judaica. Né? Então está aí o flyer falando que a primeira vez que se ouviu essa língua foi no prólogo do livro do Eclesiástico. Vamos mais adiante. Está aí o prólogo do livro do Eclesiástico, falando sobre, usando o termo hebraico. E vamos agora outras expressões para falar da língua bíblica. Base do Antigo Testamento, né? Então, lá, a primeira vez que se fala, como já dissemos, lá em Isaías 19, versos 18, se diz Sifet Konina Kinaan. A língua de Canaã. A língua de Canaã. Acho que é porque está com esse... não, desculpa aqui, só um instante. Só para poder... Pronto, a língua de Canaã. Assim está melhor, tá certo? Então, se fala dessa língua bíblica como a língua de Canaã. Mas em Isaías, capítulo 36, versos 11, diz assim: pedimos que fales aos teus servos em aramaico, porque bem entendes e não, porque o entendemos, e não nos fale em judaico. O termo hebraico é Yehudit. O que é que a gente testemunha aqui nesse texto em questão? É que no momento em que Isaías escreveu esse oráculo, a língua hebraica já estava caindo em desuso, já não era mais falada, né? Porque eles já não entendiam hebraico, né? Claro, após o exílio, após ficar muito tempo em Babilônia, o hebraico foi caindo em desuso. Eu vejo isso, e é entendível isso. A gente morando aqui na Itália, na Irlanda, a gente percebe, por exemplo, que muitos filhos de brasileiros já não conseguem falar mais o português. Tem muita dificuldade de entender, de falar e ainda muito mais de escrever em português. Só sabe inglês, né? Então, esse é uma perda, né? Então, é o mesmo fenômeno naquele momento, quando Isaías fala, mostrando que aquelas pessoas não conseguiam entender Yehudit, que era o termo utilizado para falar de judaico, e por isso pediu que falasse em aramaico, que eles conseguiriam entender. Em 2 Reis 18, 26, também vemos um testemunho também dessa realidade. Diz assim: peço-te que fale aos teus servos em aramaico, pois nós entendemos. Não nos fale em judaico. A mesma realidade, né? Também Neemias,
capítulo 13, versículo 24, diz assim: mas não sabiam falar a língua dos judeus. Então, observe, né? Essa perda do conhecimento da língua hebraica. Né? Então, meus irmãos, mais tarde, a língua sagrada, a gente pode falar assim, a língua sagrada, a língua hebraica, os israelitas falaram o hebraico praticamente até o cativeiro. Então, mas depois disso, né, o hebraico foi caindo em desuso. Esse fenômeno que nós estamos vendo, sendo testemunhado nesses textos que nós acabamos de ler. Né? O hebraico é a língua original, mas com o exílio, quando o povo, no ano de 587, quando o povo é levado cativo para a Babilônia, o hebraico passa a ser suplantado aos poucos com a língua aramaica vulgar. E agora o que acontece é o seguinte: embora o hebraico vai sendo suplantado pelo aramaico como língua falada, o hebraico se manteve como uma língua literária e de uso religioso. É um fenômeno semelhante àquele que nós vimos com o latim. O latim deixou de ser usado, os romanos falavam latim na época do Império Romano, deixou de ser usado e durante muito tempo, durante toda a Idade Média e até depois da Idade Média, se manteve como língua literária, se escrevia em latim, e era a língua litúrgica. Né? E hoje está muito forte os grupos que preferem a missa celebrada em latim. Né? Então, de forma que o que nós podemos saber é que vários livros pós-exílicos, né, embora a maioria dos livros bíblicos tenha sido escrito em hebraico, após o exílio, os livros que foram escritos após o exílio, após 530 por aí, os livros que foram escritos depois do exílio, né, quando o povo voltou do exílio, ou mesmo aqueles que foram escritos nesse período pós-exílico, fora de Israel, fora da Palestina, muitos livros continuaram sendo escritos em hebraico. Né? É o caso, por exemplo, de Eclesiástico, Esté e o próprio Eclesiastes. Né? E também os escritos do Talmud o Talmud foi escrito em hebraico, né? Para mostrar que era uma língua literária. Era uma língua literária. Se usava ainda o hebraico, embora não estivesse mais sendo falado, mas continuava sendo utilizado para escrever as obras científicas, né? Mas o fato é que o hebraico se tornou uma língua morta, né? E só para dizer, quem ressuscitou o hebraico como língua falada, não como língua literária, não como língua litúrgica, não. Ela se manteve sempre como língua literária e litúrgica. Mas como língua falada foi o movimento sionista, né? E o Estado de Israel, né? Que ressuscitou e desenvolveu uma espécie de neo-hebraico. Né? Além disso, o Antigo Testamento, além do Antigo Testamento, existem diversos documentos antigos que foram escritos em hebraico.
o exemplo mais evidente de texto escrito em hebraico, nós temos os chamados escritos do Mar Morto. Eu sei que ali no escrito do Mar Morto existiam, a maioria eram textos bíblicos, mas também existiam a literatura própria dos essênios, de Qumran, de Khirbet, acho que é assim que pronuncia. Todavia, após o exílio da Babilônia, paulatinamente, o aramaico suplantou, mesmo se mantendo o hebraico como língua literária, o aramaico suplantou o hebraico como língua corrente entre os judeus. Como língua corrente entre os judeus. Eu diria o seguinte, você pode fazer a seguinte pergunta: e que língua é essa chamada aramaico? Que língua é essa chamada aramaico? De onde vem a expressão aramaico? A expressão aramaico vem do termo arameu, isto é, do antigo povo semita que está associado a Aram. Lembra que Abraão foi de Ur da Caldeia para Aram, e de Aram migrou para Canaã. Então, pronto, a origem é Aram. Eu já tive a oportunidade de visitar esse local, essa área, na Turquia, já na fronteira com o Iraque. Essa Aram está localizada, como já dissemos, em uma área fronteiriça entre a Síria, a Turquia e o norte do Iraque. Então, trata-se, portanto, também de uma língua semítica. Então, o hebraico e o aramaico são línguas irmãs, assim como, por exemplo, o português e o espanhol. Muitas vezes a gente não... Eu nunca estudei espanhol, mas dá para entender muita coisa. Se não dá para entender tudo, dá para entender muita coisa. Por quê? Porque são línguas irmãs. O fato é que o aramaico chegou a ser a principal língua do Oriente Antigo. E só decresceu em importância essa língua chamada aramaico com a islamização dessa área depois do século VII depois de Cristo. Então, o aramaico se manteve como língua falada e língua viva nessa região até o advento do Islã no Oriente Médio. Como os estados arameus se situavam entre a Síria e Israel, portanto, foi desde cedo entendida tanto pelos assírios, porque como era uma língua falada em uma área que ficava entre Israel e, por exemplo, entre Israel e a Síria, essa era uma língua que era entendida por ambos, E isso é testemunhado pelas inscrições aramaicas na Assíria. O aramaico se espalhou de tal modo que no século V, atenção, no século V, essa se tornou uma língua diplomática para grande parte dos reinos que compreendiam o Império Persa. Então, era uma língua diplomática. Existem testemunhos também da utilização do aramaico como língua diplomática entre Canaã e Egito. Então, o aramaico virou uma língua...
a língua franca da. De fato, a prova cabal do amplo uso no pós-exílio do aramaico é verificada no influxo dessa língua nas escrituras judaicas. Existem algumas seções do Antigo Testamento. Quais são elas? A saber, o que foi escrito em aramaico na Bíblia? Daniel, parte do livro de Daniel e parte do livro de Daniel e parte do livro de Esdras, né? Além dessas seções de Esdras e Daniel, existem também alguns versículos do livro do Gênesis que são aramaicas, que são textos aramaicos, que é o caso de Gênesis 34, 47 e Jeremias 10, 11. São textos aramaicos. Ao que tudo indica, o aramaico era a língua falada entre os judeus palestinos no tempo de Jesus, enquanto o hebraico era uma língua litúrgica e literária. A relação entre o hebraico e o aramaico no tempo de Cristo era semelhante àquela que perdurou por 1 milênio entre o latim e as línguas europeias. Era uma língua utilizada na literatura e na liturgia. O latim, entre outras, era a língua falada, a língua local. O latim era a língua da liturgia e a língua falada era a língua local de cada nação. Então, é uma coisa que acontecia, né? As pessoas escreviam em latim, usavam latim, mas falavam outra língua. A língua do cotidiano, né? O ponto fundamental é aquele de que essas línguas semitas constituem a base do Antigo Testamento e que, consequentemente, o conhecimento desses dois idiomas constitui a condição sine qua non para se entender o Velho Testamento, para se apreciar os textos com todas as suas potencialidades, para se desfrutar melhor dos textos bíblicos. É importante recordar, contudo, que o conhecimento desses idiomas revela-se útil não apenas no que toca às escrituras judaicas. Então, não é importante só para o Antigo Testamento, mas também para o Novo Testamento. Alguém poderia argumentar que as línguas semíticas e seu estilo não têm nenhuma relevância para o estudo do Novo Testamento, posto que este foi escrito em grego e não em hebraico, né? Ou aramaico, por exemplo. Eu estou dizendo isso porque a ciência bíblica não corrobora a informação de que Mateus tenha sido escrito originalmente em hebraico. Essa informação nos foi transmitida por Papias de Herápolis, que afirma que este foi escrito em um dialeto hebraico. Mas a ciência bíblica não corrobora essa informação de Papias. O ponto é que, embora o Novo Testamento tenha sido escrito em grego, o fato é que esse grego sofreu um enorme influxo da cultura hebraica. Isto é, os textos do Novo Testamento são eivados daquilo que a exegese bíblica chama de hebraísmos. Então, meu irmão, o conhecimento do hebraico e do aramaico são importantes, inclusive para o entendimento do Novo Testamento. Porque, como dissemos, o grego do Novo Testamento ele está impregnado daquilo que nós chamamos de hebraísmos. Mas esse é um tema sobre o qual iremos falar em um outro vídeo. Esperamos que essa aula tenha sido útil. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.